Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Alô, galera goiana! Sejam bem-vindos ao Futebol 62. Eu chego com mais uma edição dos Dois Toques. Está ouvindo ao fundo aí as siriemas cantando, é o preço de você morar na roça. Ou bom, né? Faz parte aqui da rotina. Mas nós vamos falar do Atlético, do Dragão, que está aí se reforçando para a Série B do Campeonato Brasileiro, na esperança de voltar à Série A ainda neste ano. E para mais essa edição aqui dos Dois Toques, eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o querido André Isaac. Tudo bem, André? Seja bem-vindo ao Dois Toques, ao Futebol 62. Um abraço, Geliezer. Mais um prazer estar conosco aqui nos Dois Toques para a gente falar das coisas do nosso esporte. Que privilégio para você, né? Ouvir uma siriema, porque eu, por exemplo, eu moro em frente a Leste-Oeste, no bairro Feliz. O que eu costumo ouvir é pneu derrapando, ronco de motor, buzina, gente gritando. Isso aí é a noite inteira. A noite inteira. Então você tem esse privilégio aí. Aqui é uns sons mais diferentes, é galo cantando, é siriema, às vezes uma vaca mugindo ali, tem umas araras que visitam muito aqui as fruteiras aqui no fundo, faz parte. Bem, André, quando não passa Atlético... uma moto sem escapamento. Quando não passa uma moto sem escapamento. Aí não é fácil, não. André, o Atlético está ali consolidado praticamente no meio da tabela, né? Até agora. Nós estamos caminhando para o fim do primeiro turno e o Atlético é um autêntico representante do meio da tabela. Né? Ele e outros, né? Que seguem quase sempre por ali nesse meio da tabela. E me lembro, André, em 2023, o Atlético também fazia um primeiro turno dessa forma, né? 11º, 8º, 12º, 9º, ali naquela dobra da página. Porém, quando abriu essa janela de meio de ano, o Watson foi lá, trouxe o Jair Ventura, né, trouxe jogadores que estavam na Série A do Campeonato Brasileiro, Matheus Peixoto lá no Goiás, enfim, buscou jogadores da Série A e conseguiu uma arrancada muito grande no retorno, fez a melhor campanha do retorno e subiu para a Série A. Dessa vez, pelo menos na minha visão, André, provavelmente eu acho que você vai concordar, o Atlético aposta num perfil diferente, pelo menos os 4 nomes até agora, né? 3 já confirmados, o Ezequiel Rank já estreou, o Kelvin que já reestreou, o Valdir Júnior que está chegando por aí, e o Atlético agora está contratando o Luciano Constantino, né? Um jogador vindo do futebol uruguaio, mas que ainda não é conhecido nosso aqui. É um perfil mais de apostas. Você vê o Atlético fazendo esse movimento, André, por uma questão financeira, ou porque o Atlético acredita mais nesse modelo do que acreditava naquele modelo utilizado em 2023, que vale lembrar, teve sucesso, né? Pois o Atlético subiu para a Série A. Olha, Geliezer, eu acho que a resposta disso aí é mais na questão financeira mesmo. E também esbarra na questão de que o Atlético é um clube que não tem uma paciência para um trabalho a longo prazo, um jogador, um treinador que chega, eles têm que ter uma adaptação muito rápida ao clube, porque senão eles não sobrevivem dentro do time. Do lado financeiro, inclusive foi numa entrevista para você, aqui no canal Futebol 62, que o Adson Batista disse que não tem o mesmo dinheiro que ele tinha em 2023, em que ele contratou um treinador da Série A e ele contratou 5, 6 jogadores que fizeram a diferença naquele segundo turno. Estava o Luiz Felipe, zagueiro, que hoje está no Goiás. Estava o Dodô, o meia, que não é esse que está no Vila Nova, um que foi para o exterior. E outros jogadores também Matheus que fizeram a Peixoto, diferença. Palácios. Matheus Peixoto. Isso. Jogadores assim que fizeram a diferença na equipe do Atlético. Palácio até nem chegou a jogar, né? Mas ele tentou a contratação, né? Então ele estava com bala na agulha. E dessa vez ele não está. Por quê? Porque ele pegou parte do dinheiro e ele recomprou 10% que ele tinha vendido para a Liga. Então, ele vê que essa recompra, lá no futuro, vai ser importante para ele.
que o Atlético vai ganhar mais dinheiro lá na frente, mas faltou dinheiro agora. E eu me lembro até que quando ele fez essas contratações, o Bruno Daniel me ligou. Bruno Daniel, isso não é segredo, ele falou assim, tô ligando assim para alguns companheiros de imprensa para explicar essas contratações. O Adson está gastando os cartuchos que ele pode com o Jair Ventura e com essas contratações para tentar o acesso. E o Atlético estava em 10º. Aí o Jair Ventura estreia, perde, cai para 11º. Aí no final das contas ele consegue subir. Aí até na época eu falei, puxa vida, parabéns aí pela coragem, né? Pela coragem de fazer esse investimento nesse momento. Só que hoje eu não vejo o Atlético com essa condição. E sem essa condição, Geliezer, aí já vai a segunda camada da resposta. O Atlético deveria ter um pouco mais de paciência com os jogadores. Por exemplo, quantos laterais direitos o Atlético contratou esse ano? O Marcinho está lá agora fazendo gol direto lá no Criciúma, poderia estar aqui, ué. Contratação de tanto desgaste para dispensar logo depois do estadual. Então, eu vejo nessa parte assim, falta de dinheiro e também falta de paciência. O Atlético, o próprio Atos, como você citou, nessa entrevista que ele cedeu aqui ao Futebol 62, que ele concedeu aqui, ele citou dessa diferença, né, daquele momento para aquele financeiramente, mas um aspecto assim, André, eu estou vendo o Atlético apostar muito em estrangeiros, né? Provavelmente por uma força da moeda, né? O Atlético tentando buscar esses estrangeiros. Mas eu vejo eles num perfil assim, de muita aposta, sabe? Muito aposta. E eu acho que o momento não era para aposta. Porque mesmo com essa diferença financeira, André, que o Atlético tem, eu acho que o Atlético poderia tentar ser mais pontual ao tentar resolver os seus problemas, sabe? Porque o Atlético trouxe 4 jogadores até agora, 3, né? E um está por confirmar, que é o Constantino. Mas o Atlético trouxe o Valdir Júnior, que é um jogador que está tendo um certo destaque na Série C, mas nunca jogou Série B, a gente não sabe se vai dar conta. É uma aposta. Pode chegar aqui e ser o melhor jogador da competição, mas é uma aposta. Trouxe o Ezequiel Rank, inclusive eu gostei do primeiro tempo dele contra o Paysandu, acho que foi bem no jogo, mas também a gente não conhece. Trouxe o Kelvin, que já é o conhecido, aí eu já acho que ele reforçou o Atlético, e para mim o Kelvin é melhor do que os ponteiros que ele tem hoje no Atlético, e agora está buscando esse atacante uruguaio, Luciano Constantino, que também para a gente aqui é uma aposta. Por que eu falo? Porque o Atlético hoje ele não tem problema de quantidade no seu elenco, né? Ele não precisa encher o elenco. O que ele precisa é resolver 2 ou 3 posições, porque carências na Série B todo mundo tem, André. Você pegar os times que tem no G4, tem carências. Imagina os que estão lá fora, os que estão lá na metade da tabela. Então o problema não é ter carência no elenco, é você conseguir resolver as maiores. O Atlético tem a questão da lateral direita que você citou. O Atlético trouxe 4 laterais esse ano, né? Trouxe o Marcinho, trouxe o Ray Ramos, trouxe o Juan Teixeira, que já foi criticado inúmeras vezes, e agora está tentando o Valdir Júnior. Então, não era muito melhor você ter apostado num cara mais pesado para essa posição, né? Então, eu vejo por esse aspecto. Mas tem um outro lado, André. A gente falou aqui das apostas, e qual é para você a probabilidade disso dar certo? O Atlético tem uma chance boa de conseguir, com esse perfil de atuação agora, repetir o que ele fez lá em 23? Olha, repetir o que fez em 23, eu acho um pouco difícil. E talvez não seja tão necessário, porque a situação da tabela não é tão ruim quanto naquela época. Hoje o Atlético está a 3 pontos do G4. Naquela época estava 7, 8. E o nível estava muito pesado. Eu me lembro do Atlético ganhando 5 partidas seguidas e não saindo do 8º lugar. Então eu vejo que hoje a situação está mais próxima. É lógico que tem que dar sorte desse pessoal já chegar e encaixar. Assim como o Atlético em 2016, que foi campeão da Série B. Foi. 2016 veio do Campeonato Goiano, não tinha conquistado o estadual, aí contratou alguns desconhecidos, contratou um Michel volante, contratou um tal de Michel volante que nunca tinha jogado a Série B, aí o cara arrebentou, depois ele foi pro Grêmio.
Então, o Atlético já teve, assim, na sua história, momentos de fazer, assim, essas apostas e elas darem certo. E eu vejo, assim, que há possibilidade de dar certo. Não com o mesmo brilhantismo que teve em 2023, mas com um time brigador, um time que pode ser valente, mais eficiente neste campeonato. Eu vejo que com esse técnico agora, porque o Atlético é bom lembrar, né? Já teve. Esse é o quarto técnico da temporada, né? 2 contratados, o Tencate e o Guanais, Anderson Gomes e agora o treinador atual. Então, eu vejo que ele está fazendo o melhor trabalho de todos os outros atrás, apesar de que ainda há alguma coisa para se ajustar. Mas esse ajuste passa por adaptação desses reforços, contusões que o Atlético passou, Caio Dantas voltando, Shailon voltando. Então, eu vejo que as coisas podem se ajustar aí no decorrer do segundo turno. E passa também por paciência, né, André? Se não tiver a Exatamente. paciência, dificilmente vai se consolidar. Acho que o grande desafio do Fábio aí é dar estabilidade defensiva para esse time dele, sabe? Por exemplo, o Atlético fez 2 gols no Paysandu lá no Curuzu. Não é fácil, André, sei lá na Curuzu e fazer 2 gols. Você concorda? Difícil demais, e principalmente nessa fase do Paysandu, né? Que melhorou, né, no campeonato. Mas o dia que você vai lá e faz 2 gols, André, você tem que ganhar o jogo. Sabe? Você não É, pode. Você fazer. É igual você, olha, é muito difícil eu ganhar R$ 10.000 no mês. Tá bem, é muito difícil eu ganhar R$ 10.000 no mês. Mas o dia que eu ganhar 10.000, André, tem que sobrar, porque senão eu tô lascado, é. sabe? Aí o dia que ganhou 10 mil, jogou tudo na bet e perdeu. Pois é, então assim, ó, o Atlético, vários jogos, o Atlético fez 2 gols, por exemplo, nessa Série B, ou fez 1 gol e não ganhou. Porque a defesa do Atlético, ela desvaloriza o gol dele. Porque às vezes, por exemplo, se o atleta ganhar do Paysandu, ele tinha que ter feito 3, que 2 não foi o suficiente. É, Sabe? Então, assim, é esse tipo de situação. Então, se não tivesse estabilidade defensiva, ele não vai, sabe? Não vai, não precisa esperar que não vai. Então, é o grande desafio do Fábio Matias. Só que eu vejo o Fábio, você já deve ter assistido muito filme de aventura, né, André? Eu vejo o Fábio é o seguinte, aquele sujeito lá em Indiana Jones, sabe? Aí ele vai descendo num tronco, abraçado nele, assim, ó, para não cair, porque se cair, né? E aí vem e passa numas pedras, e tem uma cachoeira, e passa mais 50 metros, tem outra cachoeira, cada uma emoção, sabe? Cada rodada para ele é uma emoção. Ele pode cair a qualquer momento, é a sensação que dá pra gente, sabe? Aí é difícil, talvez, você conseguir essa estabilidade na instabilidade, né? Porque o Fábio tá buscando justamente, ele tá buscando dar estabilidade defensiva quando nem ele tem, sabe? Aí eu acho é. uma situação meio, é um desafio meio grande para o treinador. E muitas vezes o próprio presidente não passa para o público, inclusive para os jogadores, de que o treinador tenha alguma estabilidade, de que ele tenha algum respaldo, né? Sempre está com a corda no pescoço. Então é complicado. Não é fácil. Mas eu gosto do trabalho dele até o momento. Ele vai ter que ter muita sorte. Eu vejo o Atlético vivo também, como você colocou para mim, o atleta está vivo. Ele está vivo no campeonato, não está fora da disputa, não. A questão é o seguinte, que ela vai ser uma disputa, né, André? Assim, a margem é pequena. O problema do atleta nem a questão, acho, da margem matemática. Ela é da quantidade de gente que tem, André. É igual para você, você lembra, você já deve ter andado de ônibus em Goiânia. Às vezes você estava perto da porta, mas tinha gente demais para entrar lá no Padre Pelar, sabe? Aí você não entrava. Boa comparação. Ó, e o Atlético, eu já andei demais de ônibus em Goiânia. Eu vinha de Anápolis para fazer a cobertura dos times aqui, né? Eu muitas vezes descia ali na rodoviária, aí eu atravessava, pegava um ônibus e ia até o Parque Anguera, no ponto final, que era ali na T63, e aí eu caminhava o resto até o Parque Anguera. Numa época que um trechinho ali até não tinha asfalto ainda, ia lá pro CT, cobrir os treinos. Ó, os próximos jogos do Atlético, os próximos 6,
5 times estão abaixo do Atlético na classificação. Criciúma, Operário, aí tem a Chapecoense que está acima, Atlético, Botafogo e Ferroviária. 6 jogos que o Atlético tem, 5 são de times que estão abaixo dele na classificação. Então, esses 6 jogos aí é uma oportunidade de reagir, Gelese. Mais uma, né? Porque recentemente o Atlético fez 4 jogos em Goiânia. Aquilo também era uma oportunidade, né? Acabou não aproveitando. Vamos ver se nessa o Atlético consegue aproveitar. Obrigadão, André, por mais essa sua participação aqui no Dois Toques. Até a próxima. E obrigado a você, internauta, que sempre acompanha a gente aqui. O André sempre abrilhantando aqui o Dois Toques. Fiquem todos muito bem, meu muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pelas mensagens. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like para prestigiar o nosso trabalho e até a nossa próxima oportunidade.